Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amados e amadas, aqueles que chegaram, no decorrer, que a paz e o bem do Senhor Jesus seja sobre vocês. Eu faço um pedido, para que vocês que chegaram, quer seja no Face ou no YouTube, chegaram depois, que vocês possam estar compartilhando o link, que já vamos entrar na palavra do Senhor. Mas eu queria pedir para você compartilhar aí para que outras pessoas, para que mais pessoas possam estar acompanhando conosco, com o desejo de que elas sejam abençoadas, Eu reparei que por 2 vezes no Facebook teve um corte, da transmissão, mas logo em seguida voltou. E graças a Deus no YouTube, pelo menos aqui para mim, continua normal, Eu quero te convidar, sem muitas delongas, a abrir já a sua Bíblia. Nós vamos estar lendo o Evangelho de João. Te convido para abrir em João 17, versículo 24. Vocês devem estar escutando aí os glórias da cachorra aqui. Ela vê um cachorro passar na rua e não aguenta, tem que dar glória a Deus também, Então, quero te convidar aí a abrir João 17, versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Quero ainda te pedir para abrir em Efésios 1:4. Nós lemos João 17, 24, agora Efésios, dá um pulinho aí, para frente aí da tua igreja, Efésios, da tua Bíblia, perdão, Efésios 1, versículo de número 4. Quero crer que já acharam. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Agora quero te convidar ainda para ir lá para 1 Pedro. 1 Pedro 1:20. Continua caminhando, para frente aí na Bíblia. 1 Pedro 1, versículo 20. Mas vamos ver, na verdade, o 19 e o 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Diz assim o 19: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Amém? Deus, a tua palavra foi lida. Meu desejo é, Senhor Deus, que o mesmo Espírito que inspirou esses homens a escreverem, Senhor Deus, o que aqui lemos, possa me orientar, me instruir, a fim de que eu possa falar ao coração de todos aqueles que me ouvem agora e que ouvirão, Senhor Deus, depois. E que, em nome de Jesus, o seu Espírito trabalhe no coração de cada um para produzir aquilo que apraz ao Senhor, aquilo que é do teu agrado. Que possamos estar crescendo nesse momento no conhecimento da tua palavra, mas também na unção e no poder do Espírito Santo. Que a cada momento, Senhor Deus, haja revelações do Senhor aos nossos corações e nos conduza, ó Deus da glória, a uma intimidade com o Senhor. Intimidade essa que possa refletir na nossa vida, a fim de nós te cultuarmos em todo o tempo e alcançarmos outras vidas para o teu reino. Eu peço que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado e minha amada, e hoje é o dia que a gente chama, pelo menos a sociedade quase no mundo todo chama de Sexta-feira da Paixão. Há uns anos atrás, eu não sei falar quantos anos, mas me lembrei agora disso, teve aquele filme do Mel Gibson, Paixão,
A Paixão de Cristo, e segundo eu li há pouco tempo, ele estava aí para fazer um segundo filme, que seria mais ou menos a continuação daquele. Mas alguns que me conhecem, né, pelo menos onde eu já pastoreei ou que comigo convivem, sabem que eu não sou muito preso a datas, né? Eu sempre prego e tento viver isso, né? Dizer que todo dia é dia de amar, todo dia é da gente declarar para os nossos entes queridos, para os nossos filhos, nossos cônjuges, o quão maravilhosos eles são, o quanto nós o amamos. Todo dia é dia de abraçar, e isso me faz falta, é dia, né, de beijar, enfim, todo dia, dia que Deus nos dá a oportunidade de respirarmos. Esse é o dia, diz o salmista no Salmo 118, versículo 24, este é o dia que nos fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. E muitas das vezes nós esperamos datas para manifestar algum tipo de apreço, algum tipo de consideração. Por um outro lado, essas datas também são boas, no sentido de que para as pessoas mais frias, ou para as pessoas que estão nessa correria da vida e acaba por causa de buscar dinheiro, buscar ter posse, buscar galgar em sua empresa, nessa correria do ter, acaba se perdendo na vida e acaba deixando passar as oportunidades de ser um pai que diz que ama os filhos, um marido que diz que ama a esposa, e o contrário também é verdadeiro. E então, essas datas, né, como é a data do Natal, Páscoa, normalmente essas datas nos deixam mais sensíveis, principalmente para esses dispersos, para esses que vivem na correria. Mas eu, particularmente, eu não sou preso a datas. Eu gosto de crer que todo dia é um presente de Deus, todo dia o poder acordar é um milagre do Senhor. E outra coisa que se costuma fazer, principalmente os cristãos e alguns católicos que eu conheço também, né, nos evangélicos, melhor dizendo, alguns católicos também, hoje normalmente se dá o culto das 7 palavras. E aí as 7 palavras, as 7 palavras de Jesus Cristo na cruz. E normalmente muda um ou outro, mas de maneira assim mais direta, é onde Jesus fala, tenho sede, que está em João 19, 28, que tem a ver com o Salmo 69, 21. É a outra, Pai, perdoa-lhes, é quando ele fala, né, ele está lá crucificado, fala, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, que está em Lucas 23, 24. A outra é, hoje estarás comigo no paraíso, é a hora que 2 ladrões estão ao lado de Jesus Cristo, um escarnece dele e o outro reconhece que ele é o Salvador, e ele fala para ele, né, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A outra é mostrando o cuidado de Jesus Cristo para com a sua mãe e para com João, onde ele fala para João, eis aí a sua mãe, e fala para Maria, eis aí o seu filho, que está em João 19, 26 e 27. A outra é o grito do Senhor, que se sente desamparado, né? Quando ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Que está em Mateus 27, 46. A outra é um dos versículos que eu mais amo da Bíblia, que está e lá no finalzinho, né, de João, no versículo 29, no versículo 30, onde vai dizer, 19, 30, onde ele vai dizer, está consumado, né, aquela grande frase, teletestai, está consumado. Eu vou aproveitar para ler essa passagem, porque, como eu disse, eu particularmente gosto muito dela, né, em João 19, 30, nas outras eu só citei, mas essa eu quero ler, era João 19, eu nem havia separado aqui na Bíblia, porque a princípio eu não a leria, né? Mas eu vou ler a partir do 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, eu estou lendo João 19, 28, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado, quer dizer, teletestai. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito.
E Lucas já vai acrescentar um outro, né, onde Lucas vai dizer o seguinte: em tuas mãos entrego o meu espírito, que seria a sétima palavra, né, em Lucas 23, 46, que tem referência em Salmo 31, 5, né, porque o que Jesus Cristo ele foi cumprindo o que os profetas, tanto Isaías como o salmista, entre outros, declararam sobre a vida de Jesus, né, sobre o Emanuel, o Deus conosco. Então, esses são os costumes que se tem, né, como tradição. Porque eu falei, quando eu dei o estudo sobre a Páscoa, não lembro se foi na terça-feira, não sei se alguém aqui lembra, mas quando eu dei o estudo sobre a Páscoa, eu falei que esse costume nosso da Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, isso não existia até o ano 400 da nossa era. Após o ano 400, que na idade chamada Idade Média, que esses costumes, esses nomes, essas nomenclaturas, elas passaram a fazer parte da igreja. Era a época que a igreja católica dominava, né, de maneira muito, muito veemente, e isso foi introduzido, mas a gente não tem respaldo bíblico para isso. Todavia, nós gostamos dessas coisas, né, de tradições, de coisas que a gente pega, que a gente toca, mas eu particularmente, espero que você me entenda, eu quero olhar o dia chamado hoje com outro olhar, porque olha o nome que é dado para hoje: Sexta-feira da Paixão. E normalmente, então, pegando principalmente o filme do Mel Gibson, a gente vai lembrar de Jesus Cristo sofrendo demais, e isso nos dói, né? Aqui eu vou fazer um levantamento rapidinho. Diz os estudiosos que os cravos que entraram na cabeça, que entraram na mão de Jesus, deveria ter de 8 a 10 centímetros, vai depender de quem fala. Dizem que os espinhos tinham de 4 a 6 centímetros, as chicotadas tinha na ponta, né, algo como um ferrinho, como se fosse uma pesca, né, aquele anzolzinho. Outros já falam que eram pedaços de ossos, mas que batia na carne daquele que estava sendo açoitado e trazia, né, pedaço de carne junto. Enfim, a gente lembra de toda essa dor de Jesus, e isso emociona a gente. Isso mexe com a gente, principalmente com a gente que crê que Jesus Cristo pagou o preço dos pecados que era contra as nossas vidas. Já tinha profetizado Isaías 53, que ele levaria sobre si todo o castigo que era para nos trazer a paz, estaria sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós seríamos sarados. Desde lá do Antigo Testamento, né, desde Êxodo, eu falava isso, né, do Êxodo, quer dizer, o pessoal saindo lá do Egito para a Terra Prometida, naquilo que se diz a Páscoa, já se matou um cordeiro, simbolizando que assim Jesus Cristo teria que morrer, para que com o derramamento do sangue de Jesus Cristo, eu e você tivéssemos o perdão de todos os nossos pecados. Cantamos isso aqui nessa noite. E só que eu não consigo crer, ou eu não consigo dar o nome de hoje sendo a paixão de Cristo. Esse amor de Cristo, essa entrega de Cristo, esse desejo, esta meta de querer nos salvar. Diz a palavra em João e outras que nós lemos e leremos mais, mas João 24 fala bem claro, fala assim, ó: porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 diz que nele nós fomos salvos desde antes da fundação do mundo. 1 Pedro vai dizer que lá em 19 diz que, né, que esse cordeiro levou sobre si os nossos pecados, e no versículo 19 e no versículo 20 vai dizer que isso aconteceu antes da fundação do mundo. Eu não sei, quando você lê isso, o que passa na sua cabeça. Como pode o Senhor Jesus já ter se entregue antes da fundação do mundo? Antes daquilo que nós chamamos de pecado acontecer? Eu não vou explicar muito sobre o que, né, aquilo que alguns já devem conhecer sobre, né, a física quântica, né? Mas o que eu vou dizer é o seguinte: Deus é atemporal.
Eu e você somos limitados ao tempo. Eu e você vamos chamar o dia de 24 horas que passou de ontem. E esse que a gente está vivendo de hoje. Quando terminar, a gente vai dizer que vai chegar o amanhã. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vamos lembrar que não existia dia e noite antes de Deus criar todas as coisas. A palavra diz que a Trindade já existia. Quando João vai falar sobre isso, ele fala que o Filho, o Verbo e Deus já estavam preparando, já existiam, já o era. E a gente crê que a Trindade faz parte disso. E lá em Gênesis vai dizer que eles disseram, façamos, é plural. Nós vamos entender que não existia dia e noite. A partir do momento da criação, que se cria sol, se cria lua, e aí começa a chamar de dia, de noite, e com o tempo a gente vai dando 24 horas. Mas a gente crê que Deus ele não está preso ao tempo. E por isso, por não estar preso ao tempo, e aí eu vou tentar explicar da maneira que eu li de um rapaz, que eu não lembro o nome desse teólogo, que me chamou muita atenção, onde ele dizia o seguinte, que Deus, ao criar o homem, sabendo que o homem ia pecar, mas desejoso de salvar aqueles que de fato se rendessem a Jesus, para aquele desejoso de que morasse eternamente com ele, aqueles que o adorassem de verdade, aquele que reconhecesse que ele é Deus de amor, que é misericordioso, que é Deus de graça. Antes mesmo do homem pecar, era como se a Trindade falasse assim, olha, a gente tem que ter algo, tem que ter uma forma para que as pessoas possam ser perdoadas e assim os pecados delas sejam purificados, santificados e elas possam estar conosco, elas possam ter a salvação, louvado seja Deus. E aí, nessa conversa, Jesus falou assim, ó, eu vou me entregar por eles. Por isso que a gente vai ler algumas passagens como essa que a gente leu, a gente vai ler mais, que vai dizer que antes de tudo o Cordeiro já tinha nos amado. Antes de tudo, Deus já tinha nos amado. Antes de tudo, essa paixão já era real dentro do Senhor, dizendo, eu vou salvá-los, eu vou libertá-los, eu não quero que ninguém se perca. E por isso, sabendo que eles vão pecar, eu já me ofereço desde já. Na palavra original, no grego, que quando a gente lê consumado, é como se fosse um sêmen que é lançado para gerar vida. É essa concepção, né, vamos trazer para a nossa linguagem mais simples, do relacionamento do homem e a mulher, que o sêmen é lançado para depois encontrar o óvulo e gerar uma vida. Na linguagem original do grego dá essa intenção, que antes de tudo já foi lançado esse sêmen do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De Jesus Cristo dizendo, olha, eu os amo na criação, eu os amo antes da criação, eu os amo depois que eles pecarem, essa minha paixão, ela é eterna, ela é antes da criação. Nós chegamos nessa época, falamos, paixão de Cristo, eu quero te dizer, Deus te ama antes de tu existires. Deus te ama antes de você existir. Jesus se entregou antes mesmo do mundo como nós o conhecemos ser chamado de mundo. A paixão dele sempre foi em nosso favor, desde sempre. Acontece que eu e você somos temporais. Então o verbo, ele precisa se incorporar, precisava se fazer carne. E João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus caminhou nos ensinando para nos fazer entender que ele é esse prometido, ele é esse que amou desde antes. João, que caminhou com ele, é que está dizendo que antes da fundação, ele já havia nos amado. Antes da fundação, ele já havia se entregue. Antes de tudo. Eu vou fazer uma comparação meia grotesca, né? É como se nós soubéssemos que um dos nossos filhos fosse cometer algo ruim e tu já fosse caminhando em direção à delegacia para assumir
aquilo que o teu filho ia ainda realizar, mas que tu sabias que ele ia fazer, e você fala assim, eu vou no lugar dele. Eu vou confessar que foi eu que fiz. A paixão do Senhor, o amor do Senhor pelas nossas vidas, não foi na sexta-feira, não foi no domingo quando ele ressuscitou, não foi quando ele foi assunto céu. Eu quero dizer que você que está me ouvindo, que Deus te ama desde sempre. Esse amor dele não foi maior ontem, não foi maior no passado, não é maior hoje, não é maior, não vai ser maior amanhã. O amor dele é igual, é para todo sempre em relação a nós. Quando nós lemos, e muitas vezes em nossa cabeça, principalmente lembrando lá do Êxodo, lembrando de Levítico, nós pensamos o seguinte e vemos Jesus como um cordeiro, né? Como um animal, como um sangue de fato que é derramado. É claro que isso existe, isso é um simbolismo para mim e para você, para que nós entendamos, mas eu quero dizer que antes de sangue existir, Jesus já te amava. Antes desse bicho que nós chamamos de cordeiro ser criado, Jesus já tinha falado, eu vou morrer na cruz por eles, eu vou me sacrificar por eles. Isso é difícil da gente entender pela nossa mente, muitas das vezes limitada somente naquilo que a gente toca, somente naquilo que a gente vê. Mas quando você lê a Bíblia, ela fala isso para mim, ela fala para você, que antes de tudo existir, o Senhor, o Cordeiro de Deus, já tinha dito, eu me entrego por amor a cada um deles, eu me entrego por amor a Cristina, por amor a Ilana, por amor ao Ney, por amor ao Tiago, por amor... Eu me entrego antes deles existirem. Quando nós compreendemos isso, amado e amada, nós vamos entender de fato o tamanho do amor de Deus. Nós vamos compreender de um Senhor que se antecipa ao nosso pecado para dizer assim, eu já estou morrendo por ele, eu já estou me sacrificando por ela, a fim de que ela tenha o perdão de todos os seus pecados, louvado seja Deus. E aí a gente chega esse dia de sexta, sábado e domingo, né, chamado Semana Santa, sexta-feira da Paixão, começamos a nos mover emocionalmente, e às vezes, e muitos de nós fazemos isso, reservamos esses dias como o dia onde o amor de Deus de fato foi mostrado. Eu quero dizer que não. Por isso que para o Senhor, ele não faz mais distinção, vai dizer Gálatas, entre dias e dias. Para o Senhor, todo dia é igual, todo dia ele nos ama, todo dia ele quer nos perdoar, todo dia ele quer nos alcançar, todo dia ele nos livra, e todo dia ele espera que nós nos rendemos a ele, todos os dias, que nós o busquemos, todos os dias, porque ele nos amou e nos ama antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus. Tu consegue entender isso, meu amado e minha amada? Tu consegues compreender um Deus que se antecipa por amor em se entregar numa cruz que ainda nem havia cruz? Mas ele já tinha dito, eu serei o Cordeiro e tirarei o pecado de todo aquele que confessar que eu sou o Senhor. Que todo aquele que quiser me buscar vai me encontrar, porque eu vou rasgar o véu de cima a baixo e vou fazer o acesso livre ao Pai. Louvado seja Deus. Tu consegue entender isso, homem de Deus, mulher de Deus? Eu quero ler algumas passagens, se tu quiseres acompanhar, e vai ser tudo em Apocalipse, tudo em Apocalipse. E essas eu não memorizei todas. Mas abra aí Apocalipse, então eu vou ter que ler Apocalipse 7. Versículos 9, 10. Depois a gente vai ler o 14, 17. Mas vamos lá. Apocalipse 7. Versículo 9 e 10. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Vê se tu consegue acompanhar só esse pouquinho. João tem uma visão daquilo que vai acontecer, mas que na visão de João está acontecendo. João diz que viu o Cordeiro, esse que foi imolado antes da fundação dos séculos, antes da fundação do mundo. João tem uma visão que agora não é para trás, agora é para frente.
Gente, está dizendo que ele vê o cordeiro. E com o cordeiro tem uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. É esse cordeiro que antes de tudo existir, ele já tinha dito, eu vou me entregar para que mais na frente eles possam estar junto comigo e reinar comigo para todo sempre. Hoje as vestes que estão sujas estarão brancas, as que são sujas do pecado estarão limpas pelo sangue do Cordeiro que foi imolado desde antes da fundação do século. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, amado, se a gente entender isso, a gente vai compreender, me perdoa a expressão bem popular, que não tem tempo ruim para quem está no Senhor, porque no Senhor, Ele me ama desde antes de tudo, antes de vírus, antes de pecado, antes do homem cair, antes de projetos existirem, já havia um projeto de amor e de entrega no coração de Deus pela minha vida e pela sua vida. Antes de tudo, Ele já nos amou, antes de tudo, Ele já se entregou, louvado seja Deus. E às vezes a gente recusa esse amor, a gente não entende. Há pessoas que ainda dizem, Deus me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. Eu quero te dizer que Deus te ama antes de você existir. Ele se entregou na cruz antes de você existir, antes de qualquer coisa que nós chamamos de gato, de cordeiro, de árvore, de peixe. Deus já havia se entregue em Cristo Jesus, já o cordeiro já havia sido imolado para tirar os pecados sobre a minha vida e sobre a tua vida. Esse Deus te ama e te ama demais. Segue comigo. Versículo 14 ainda do capítulo 17 de Apocalipse. Versículo 14 de Apocalipse 7. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Esse Cordeiro que já te amou e se entregou antes. Versículo 17 ainda do capítulo 7 de Apocalipse. Porque o Cordeiro que está... Versículo 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Gente, isso aí humanamente falando, e volto a dizer, isso são símbolos para que eu e você possamos compreender, para que a gente precisa entender que Jesus Cristo, antes de tudo, já havia se entregue. E aí vem todo esse simbolismo do Cordeiro que começa lá no Velho Testamento, mas olha só como isso, para a nossa linguagem, é desconexo. É um Cordeiro que apacenta, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Como um cordeiro apacenta, porque esse é Jesus Cristo, o que já tinha sido morto antes de tudo e reviveu para que eu e você saibamos que Ele é Deus, que somente Ele pode salvar, somente Ele pode perdoar pecados, somente Ele pode dar vida eterna, somente Ele pode libertar, somente Ele pode dar paz que excede com toda a compreensão humana, só Ele é o caminho e a verdade e a vida, só Ele é o mediador entre Deus e o homem, somente Ele. E Ele é o Cordeiro, para que eu e você entenda que é esse que morreu antes de tudo, e Ele que apacenta. E Ele servirá de guia para as fontes da água da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Ainda Apocalipse 12, versículo 11. Dá um pulinho aí, louvado seja Deus. Apocalipse 12, versículo 11. Eu não sei como essa palavra está chegando no teu coração, meu amado, minha amada, mas eu sei o quanto isso tem falado dentro de mim. Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Está falando daqueles que em meio à perseguição, em meio às lutas, em meio à tribulação, sabendo que o Cordeiro imolado, antes da fundação dos séculos, se entregou por ele, e agora por causa desse testemunho de quem ele é, do que ele fez e pela palavra, eles não amaram as suas vidas até a própria morte, dizendo o seguinte, se me matar aqui, eu abro meus olhos na Nova Jerusalém, junto com esse Cordeiro que apacenta as ovelhas. Apocalipse 13, 8. Apocalipse, 31 vezes aparece a palavra Cordeiro no Novo Testamento. É como se fosse uma para cada dia do mês, né? E 26 vezes a palavra Cordeiro aparece em Apocalipse. E aqui, Apocalipse 13, 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra,
esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Está falando que esse que não reconheceu esse Cordeiro que nos ama desde antes da fundação, que se incorporou, que teve carne como eu e você, que sentiu sede, que sentiu perseguição, tribulação, para que eu e você pudéssemos entender, compreender e nos entregarmos a Ele. Está dizendo que esses que assim não fizeram, está dizendo que esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, eles adoraram a besta, eles se entregaram à Babilônia, mas está dizendo que eles não reconheceram, e por isso o nome deles não estava escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Uma vez mais falando da fundação do mundo. E a gente passa os olhos por essas coisas. Isso Paulo escreveu, isso Pedro escreveu, isso João escreveu, isso está João de novo escrevendo, que ele escreveu lá no Evangelho, agora está escrevendo em Apocalipse, quando ele tem a revelação do Senhor. Mais um pulinho. Apocalipse 15:3. Apocalipse 15:3, eu vou correr um pouquinho por causa do horário. Apocalipse 15:3 disse: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Esse Cordeiro é o Rei dos Santos. Esse Cordeiro é o Todo-Poderoso. Esse Cordeiro é o que tem as obras maravilhosas. Esse Cordeiro é nosso Senhor, imolado desde antes da fundação dos séculos por amor a mim e por amor a você. A paixão não acontece hoje. A paixão acontece antes de tudo existir. Acontece agora, enquanto eu falamos. Jesus continua te amando e querendo te resgatar, querendo te restaurar. Isso vai continuar amanhã da mesma maneira. Vai continuar depois da manhã. Vai continuar até aquele grande dia, e no dia que ele vier buscar a sua igreja, isso se manifestará de maneira ampla, e como diz 1 Coríntios, nós o conheceremos como dele somos conhecidos, louvado seja Deus. E aí, Apocalipse 17:14 diz: esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele. Espero que nós estejamos chamados e eleitos e fiéis ao Cordeiro, fiéis ao amor do Cordeiro imolado antes da fundação. Antes de tudo, já existia a cruz no coração de Cristo, e ele se entregava a ela por amor a mim e a você, para que nós possamos reinar com ele. Antes do mundo ser mundo, antes de haver dia e noite, ele nos amou e já tinha se imolado por amor a nós, já tinha se entregue na cruz. Apocalipse 19:7. Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. É outra linguagem figurada, é para que, chamando que eu somos a noiva, e eu, você, a igreja do Senhor, a noiva, mas um dia vamos estar na boda com ele, e estaremos como esposa, estaremos junto com aquele que é o nosso noivo, que nos amou desde antes da fundação de tudo, louvado seja Deus. Apocalipse 19:9. Lemos 19:7, agora 19:9. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Dá um pulinho, Apocalipse 21:9. Apocalipse 21:9 diz: e veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro, a igreja do Senhor, sendo apresentada ao Cordeiro que se entregou na cruz desde antes de tudo. Louvado seja Deus! Glória ao Senhor, aleluia, que amor é esse? Louvado seja Deus! Apocalipse 21:14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21:22.
e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21 ainda, versículo 23. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro é a luz. O Cordeiro é aquele que ama, que ilumina, que instrui, que mostra o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu já me entreguei desde antes, mas agora eu faço vocês conhecerem, saberem dessas coisas, porque vocês precisam, nós precisamos daquilo que é tocado, daquilo que é tangível, daquilo que a gente pode ver, para compreender a dimensão do amor do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 21 ainda, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Lembra? Deus, a Trindade conversando. Quem é que vai? E Jesus fala, eu vou, eu serei o Cordeiro, e pareceu bom aos três, eu que estou conjecturando. A Trindade resolveu, isso é legal, estamos de acordo com o primeiro concílio dos céus, né? E Jesus falou, antes de tudo existir, eu já sou. E fala que Deus e o Cordeiro. Em Apocalipse 22, 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Preste atenção, meu amado e minha amada. João viu tudo isso que vai acontecer. Não é que pode acontecer. Quando a gente começa a ler Apocalipse, João diz que o Senhor fala para ele, escreva tudo isso que vai acontecer. Não é que pode acontecer. Como antes da fundação de tudo, a Trindade disse, o Cordeiro já está imolado. Já existia a cruz do coração da Trindade antes de existir uma cruz física aqui na Terra. Já havia sangue derramado pelo amor das nossas vidas antes do sangue existir, porque nós não havíamos sido criados. Tal como está João falando, que ele já viu tudo. Já viu nós junto com o Cordeiro, reinando com o Cordeiro. Já viu os fiéis louvando e adorando o Cordeiro. Já viu aqueles que aqueles que não se renderam ao Senhor, mas que se prostraram diante da besta, não tem o nome escrito no livro do Cordeiro. João já viu que vai estar lá todo mundo que entender que esse Cordeiro não nos ama só hoje, não nos amou só ontem, não vai nos amar só amanhã. Ele nos ama para todo o sempre. Mas um dia o Cordeiro virá, e aí não haverá mais tempo. Aí vai ser decretado aqueles que subirão e aqueles que ficarão. Aqueles que se renderam à besta ou que entenderam que o Cordeiro já foi imolado desde sempre para que sejamos um com ele, para a glória dele. Louvado seja Deus. João já viu tudo que vai acontecer, mas nós ainda não alcançamos. Nós somos limitados. Nós somos temporais, nós temos que chamar noite de noite. Que o ano tem 365, mas como esse ano tem 366. Nós somos esses que temos medidas para vivermos. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele é atemporal. O nosso Deus já deu um limite de tempo, porque ele nos ama. Pedro vai dizer, olha, tem muita gente falando que o Senhor tarda, que o Senhor está demorando em vir. E Pedro mesmo diz, olha, ele está sendo misericordioso, ele está postergando, ele está se alongando, ele está demorando, porque o desejo dele é que todos se salvem e que ninguém se perca. E ele está empurrando isso que a gente chama de dia, para chegar um dia que a noiva, a esposa, vai encontrar o Cordeiro que foi imolado desde antes da fundação do mundo. Meu desejo, meu irmão, minha irmã, é que tu aproveites, em nome de Jesus Cristo, esta data para alcançar aqueles que estão com o coração aquebrantado por causa da data, principalmente quem viu
A Paixão de Cristo de Mel Gibson, né? Essas coisas que nos chocam. Aproveita esse momento, aproveita a semana, aproveita o sábado e domingo. É claro que isso tem que ser feito sempre. Disse Paulo a Timóteo, prega a tempo e fora de tempo, insta. Isso tem que ser feito sempre, mas, como eu disse, nós somos emocionais, nós ficamos mais sensíveis em algumas datas. Aproveite, mas entenda que a paixão ela é desde sempre. Que a entrega do Senhor foi desde antes disso que nós chamamos de mundo existir. Porque Ele te ama. Ele me ama. Não esqueça disso. Todos os dias a paixão dele continua sendo derramada, o amor dele, a entrega dele continua. Todos os dias Deus continua querendo alcançar em Cristo Jesus, através do Cordeiro, o homicida, o adúltero, o mentiroso, o falso, o hipócrita, o corrupto. Todos os dias Deus continua querendo alcançar a todos. Ele não muda. A entrega dele continua. O amor dele continua. Porque antes de tudo, ele já nos amou. Antes de tudo, ele já se entregou. Antes de tudo, o sangue foi derramado. Meu desejo é que tu entendas isso. Meu desejo é que essa palavra queime no teu coração, produzindo vida como tem queimado no meu. E eu sei que é complicado, mas Deus faz essas coisas comigo. De ir na contramão, né? A maioria está pregando outras coisas hoje. A maioria está falando das 7 palavras. Não quero ser diferente, eu quero compartilhar contigo o que queima no meu coração. E eu quero crer que isso também está queimando e queimou o teu coração. Mas eu quero pedir o nosso irmão João para estar fazendo esta oração, para que essa palavra produza vida no coração de cada um de nós. Depois, eu não sei se eles têm mais algum hino para tocar, tem? Né? E aí, logo depois do hino, eu vou estar encerrando. Bem, amados? João? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome. Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor, ministrada nesta noite. Graças te damos, Senhor Deus, pelo teu cuidado, cada um de nós. Pai, que possamos, Senhor Deus, ainda nesta noite, Senhor, quem sabe, ó Pai, no dia de amanhã, ainda estarmos, Senhor Deus, degustando desta palavra, Senhor, deste alimento, Senhor Deus, ao qual nos foi oferecido, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado, Senhor Deus. Espírito de Deus, pelo aleluia. zelo, Senhor, que tu tens por cada um de nós. Que somos criação engrandecido sua, seja Senhor o teu Deus. nome. Muito obrigado, Deus. Porque a tua palavra diz que tu amas, Senhor Deus, tudo que tu criaste, tudo que tu fizeste, Senhor Deus. Aleluia. Ó Pai, nos incluímos, Senhor Deus, ó Pai, nesta criação. Pai amado, Pai querido, que essa palavra possa ter alcançado, Senhor Aleluia. Deus, os corações, Senhor Deus, ó Pai, e que possa alcançar também ainda, Senhor, aqueles que estarão assistindo posteriormente, Senhor Deus, o vídeo, ó Pai, que possa estar ouvindo, Senhor Deus, o podcast, Senhor Deus, que tu possas continuar agindo, Senhor, na vida dessas pessoas. Aleluia. Em nome de Jesus, te damos graças. Glória a Deus. E somos gratos, Senhor Deus, por tudo. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições.
veio para que tivéssemos perdão. Sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, é digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Aleluia. Senhor dos Exércitos, meu Deus, muito obrigado por tamanho amor. Muito obrigado por esse desejo de nos resgatar. E não somente o desejo, mas, Senhor, de enviar Jesus para que isso, Senhor, se concretizasse. De enviar o Teu Espírito a fim de que possa nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Muito obrigado porque o Senhor insiste em nos amar. Usando, Senhor Deus, essa palavra, muito obrigado que o Senhor continua apaixonado por nós. A sua entrega, a sua paixão continua acontecendo todos os dias, através da sua graça, através da sua misericórdia, através da sua igreja presente, pregando a tua palavra, testemunhando o teu muito amor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua graça derramada sobre nossas vidas. Muito obrigado porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos justifica e nos santifica. Muito obrigado, Senhor da vida. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te rendemos graça, ó Cordeiro amado. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado pela entrega. Muito obrigado porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas acusações. O pecado que nos traz a paz estava sobre si, sobre as suas pisaduras. Nós fomos sarados. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por tamanho amor que permanece sendo derramado no dia de hoje. Alcança, Senhor Deus, cada um para que se sintam amados pelo Senhor. Para, Senhor Deus, que se renda ao teu amor e possa permanecer, Senhor Deus, usufruindo da tua presença. Ó Deus, prepara-nos para aquele grande dia. Prepara-nos para quando o Cordeiro vier buscar a sua noiva. Prepara-nos, faz-nos vigilantes, prudentes. Não nos deixe, Senhor Deus, duvidar desse amor que é desde sempre, que é desde antes de tudo. Eu peço que assim seja, Deus. Eu peço que a tua palavra, aquilo que eu não alcancei, possa ser ministrada nos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado pela presença de vocês, pelo carinho de vocês. Eu continuo sentindo, pelo menos visualmente, né, a ausência dos jovens, dos juvenis, né, nos nossos cultos online. Vocês que estão mais perto, né, dos jovens e dos juvenis, por favor, né, conversem com eles, né, tente alcançá-los para que possamos estar alimentando da palavra, que possamos estar crescendo juntos. Se Deus permitir, é graça, no domingo às 10h30 nós nos encontraremos aqui de novo para a escola dominical, amém? Vamos receber a bênção apostólica e que saibam, né, que eu estou com muita saudade aí do povo
de Comendador Soares, a Ilana, né, que apareceu aqui, muito tempo que eu não a vejo, ela está no plantão. A cada um, Adinho, estamos juntos, meu amigo, Deus abençoe vocês. Recebam, então, a bênção. Que esse incomparável, imensurável amor do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a unção, o poder, a revelação do Espírito Santo de Deus, que conosco está e caminha nos direcionando e nos fazendo saber que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação. Que Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, entregue na cruz a sua paz, a salvação que temos através dele, a libertação que encontramos nele, a fé que nos move, que vem da parte dele, seja abundante sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor espalhado sobre a terra, e todos aqueles que viverão essa paixão de Cristo até o encontrarmos naquele grande dia. Diga amém. Amém. Que Deus os abençoe, amado e amada, em nome de Jesus. Estou feliz que normalmente com 1h e 10, o Facebook ele desliga, mas continua aqui, né? Hoje, pelo menos por umas 3 vezes, ele saiu e voltou. Então, assim, quero falar uma vez mais, né? Estamos no Facebook e estamos também no YouTube, né? Para que vocês possam não só estar conosco, mas também estar divulgando aí. Quero agradecer o Edson, que tem nos ajudado aí na divulgação, tem feito aí os posts da divulgação, que a igreja possa estar compartilhando, para que possamos estar juntos por esse meio, até que possamos estar juntos aí na igreja, tá, amados? Beijo no coração de vocês, Deus vos abençoe, paz e bem. Tchau, tchau. Deus.